Toda honra e glória é um só. Eterno, Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, e tudo que é bom é dele. E dele contém. Estou na mesa do café. Não tem mais o café, a mesa está limpa. Mas me veio colocar a meditação que eu e a minha esposa fizemos. Eu formulei uma pergunta para ela a respeito de como interpretar por quê. Quando Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado, são 3 as tentações, e não 4, ou menos. Assim como também em continuidade, ele vai fazer menção a respeito que não podereis servir a 2 senhores. A um só é possível. Assim, ele vai entrar na consideração das necessidades vitais do homem. Então, retornei na conversação com minha esposa e disse a resposta dessas 3 tentações está na sequência. Quando ele vai tratar, não andeis ansiosos por coisa alguma, e antes vai dizer, não poderás servir a mais de um. Então vai falar a respeito de andar ansiosos por comer, beber e vestir. E formula uma questão a respeito do que é maior. O que é maior valor? Seria a comida e a bebida? Ele pergunta, ou seria o corpo? Seria as vestes? Ou seria a vida? E nesse sentido, ele vai abordar 3 imagens, uma ligada aos pássaros. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros e nada lhes falta. Aí colocou a questão da fome, que está ligada à tentação no deserto, quando lhe é declarado a Jesus, o tentador, se és filho de Deus, transforme as pedras em pães. E ele responde, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deste viverá. Deste viverá. Assim, vem a tentação depois do templo, que ele conduziu ao ápice do templo, na imagem do sumo sacerdote, que vai querer usar dos salmos, subentendendo que naquela condição que ele alçou de maneira iníqua, lhe dê algum suporte da declaração. É como diz, lança-lhe para baixo, como Moraes tinha dito, e os teus anjos te acolherão para que nada suceda contigo. Toda a milícia está te protegendo. E coloque mais, porque é pouco. Pois bem, e a terceira tentação? Levou um alto monte. Todos os reinos do mundo te darei. Diz o adversário, o diabo, porque são meus. Se prostrar e me adorares. Simples. Aí soldaram. E do solto, ajuizaram poder para 11 ministros políticos que acolheram essa tentação. Volto. Não andeis ansiosos por coisa alguma em comer, beber e vestir. Aqui está estabelecida a relação íntima, indissociável, da minha necessidade chamada natural que o corpo não pereça. Mas também está ligada a palavra, não só de pão o homem viverá.
mas de toda a palavra. E aqui está a questão. Então, lembrando que em sequência, ele falará das aves dos céus, como já mencionei, que é a questão da comida. Mas também depois a questão de tratar do que é mais profundo. Em que entra a figura do espírito, das vestes. Ele vai dizer, observai os lírios do campo. Embora tenham uma vida curta, secarão, serão lançados ao fogo. Mas completa. Mas nem Salomão vestiu-se da sua glória. Aí está o ponto. E por fim ele diz, a respeito da glória de Salomão, e vai completar dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, o justo. Ou nada tem serventia o valor. Então, tudo que está fora deste juízo já está condenado. Condenado universalmente, intemporalmente, eternamente. É em caráter eterno a condenação. Então, na meditação que estou mencionando, eu liguei a figura do Davi. O Davi é gloriado. Mas eu liguei a figura do Davi à figura do filho Salomão, onde Jesus já dá a condenação. E veja, retratando a glória de Salomão, a da erva do campo. Aí está a questão. Então, retornei a Davi e perguntei para minha esposa. Veja, diz as Escrituras que o Davi tinha o coração de Deus. Ou seja, o rei com o coração de Deus. Mas a pergunta fica, quando eu digo o rei com o coração de Deus, eu pergunto, qual é o rei, fora dos reis, que se dispõe na humildade a sofrer a dor para salvar aqueles que lhe condenam? Nenhum. Ora, Davi está nesse rol. Eu vou tirá-lo de lá. Então, comentei com ela, olha, então o coração do rei é esse coração inclinado que vai fazer-se por Deus, ou glória própria diante dos homens. Essa é a inclinação natural humana, e do homem, e assim com Davi. Lembrando que, por fruto depois de uma traição ao próprio melhor amigo, tem um filho com a mulher do amigo, que estava na guerra, e depois o amigo morre, aí ele busca conciliar o erro e casa com a mulher, com a viúva. E o primeiro filho morreu, não lhe foi dado viver. E no segundo, procede Salomão. Aí Davi, agora no coração do rei, ou seja, o coração de Deus, do rei, e ele vai dizer, diz ao seu profeta, é bom que se eu moro numa casa de cedro e me sento numa cadeira de marfim, que o Altíssimo tem o seu lugar. E aí vem a imagem de fazer o templo. Aí diz o profeta a Pedro, mas que templo fareis? Se o meu trono é os céus e a terra é a estrada dos meus pés. Que dentro me conteria? Se é tudo eu abarco. Aí completa dizendo, o teu filho fará o templo. E filho? Quem veio fazer é o Salomão. Você pega o segundo filho de Davi em Cristo, ou Jesus, aí sim. Aí sim. Ele ergueu, levantou
o templo em ruína. Mas foi Salomão quem construiu. Segundo o desejo do coração de Deus, do rei, o Davi concebeu pensar. Ficou claro? Se eu vou para as Escrituras, eu denoto que, de fato, a genuína posição do Davi em relação aos seus erros só se expressa, como também de Salomão, no final da sua vida. E daí? A quem louvarei? Ao Davi? Ao Salomão? Eu pergunto, não era pensamento de coração do rei, de Deus, também no rei da Babilônia? Ele se arvorava. É o que diz Daniel. Não. Existe um só. Eterno, Altíssimo Deus. Todos os reinos passarão. Essa é a imagem. O que fica, estamos dizendo? Não levante ninguém, nenhum nome que possa, admitamos, ficar como um intermédio entre você, tu e o Altíssimo. O único lugar que nos cabe é, portanto, que me deu pensar, considerar, observar, também a todos. Então não temos mais terceiros nem quartos. Nós falaremos segundo a ordem de Melquisedeque. E não retrocederemos. Porque não há como retroceder. Retroceder é negar o Altíssimo Senhor. Ficou claro? Não gere o teu santo. Não conceba nos teus rabinos e nos teus padres, bispos, arcebispos, ou qualquer um que se coloque sobre a tua cabeça, como sendo alguém que venha dificultar a tua percepção de um só quem te sustém em vida. Assim por quê? Falaria Jesus Cristo de muitos? Falou de Jonas, que ninguém sabe, não tem vida, ninguém está descrevendo. Falou de Elias, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vem. E falou do Elias vinculando ao Batista, ele já veio. Aquele que antecede o teu momento que você vê os erros praticados e na certeza da misericórdia e do amor de Deus você é conciliado. Assim o Shema, um só, em mim, que eu chamo de Israel, chamo de Jesus Cristo, Messias, e um só, e único Senhor. E assim ficamos claros. Esta é uma meditação simples, mas eu sei que terá muitas dificuldades de procurarem conciliar as palavras deste velho com a de outro que eu ouvi ontem. O padre está escutando agora. Você terá que prová-los. Um só, eterno.